18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas. Os principais destaques do dia você confere. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Família de vítima da crise de oxigênio em janeiro de 2021 no Amazonas conseguiu indenização na justiça. Empresário classifica como uma perversidade para o homem do interior a alíquota de ICMS sobre o óleo diesel no estado, cobrada pelo governo Wilson Lima. Vitória da Zona Franca de Manaus. A Procuradoria-Geral da República acatou a ação proposta pela bancada do Amazonas contra o decreto que ameaça o modelo econômico. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022 é o ano. E nós estamos juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e finalmente uma decisão da Justiça responsabiliza o Estado pela crise de oxigênio no Amazonas. A família de uma mulher que morreu durante a crise de oxigênio em janeiro de 2021 conseguiu indenização na Justiça. Esta é a primeira decisão sobre as mortes por asfixia no Amazonas que comprova a responsabilidade do governo do Amazonas pela falta de oxigênio hospitalar para os pacientes de Covid-19. Exatamente, Carlão. A Justiça Federal condenou a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus a pagarem R$200 mil de indenização por danos morais a cada uma das 3 filhas de uma vítima de Covid-19 aqui em Manaus, que morreu por falta de oxigênio em janeiro do ano passado. A indenização soma um total de R$600 mil. A informação foi dada pela advogada da família nesta terça-feira. Segundo a decisão judicial, cabia aos réus, ou seja, governos federal, estadual e municipal, providenciarem o correto e suficiente abastecimento de oxigênio medicinal em suas unidades de saúde pública. Repórter Odinei Araújo tem os detalhes, traz as informações. A ação foi movida pelas filhas de uma mulher de 50 e poucos anos, de prenome Marlene, que no fatídico dia 14 de janeiro de 2021 morreu por falta de oxigênio no SPA Eliameme Rodrigues Madi, onde estava internada com Covid-19. De acordo com as filhas, a mãe morreu às 10h20 da manhã por asfixia após passar 1 hora agonizando sem ar. Revoltadas, elas entraram com ação na justiça porque a mãe não morreu por causa da Covid, e sim por asfixia por falta de oxigênio, como consequência única e direta da omissão do governo do estado, da prefeitura de Manaus e do governo federal. A advogada da família, Karina Câmara, pediu indenização por danos morais em razão do abalo emocional e sofrimento por conta da morte por falta de oxigênio. Na ação, consta também que o município não dispunha de meios operacionais para solucionar a falta de oxigênio, enquanto que o governo do Amazonas, mesmo tendo sido avisado pela empresa White Martins da escassez do produto, não providenciou outra forma de abastecimento das unidades de saúde. A Justiça Federal entendeu que a falta de oxigênio ceifou precocemente qualquer chance que Dona Marlene tinha de vencer a Covid-19, como informa a advogada Karina Câmara. A ação foi protocolada em março de 2021 na Justiça Federal. E agora, recentemente, pouco mais de um ano, saiu a sentença da primeira vara federal julgando procedente o pedido de danos morais e condenando de forma solidária os entes federativos, União, Estado e Município, a compensarem os familiares da vítima, autores do processo pelo ocorrido. Em sentença, o magistrado reconhece sabiamente que o dever legal específico de agir dos requeridos, no caso do abastecimento de oxigênio, advém do próprio comando constitucional do artigo 196, que lhes atribui o dever de assegurar o direito de todos à saúde. Sendo assim, comprovada a omissão específica dos entes, verificou-se sua responsabilidade objetiva. Essa decisão foi de primeira instância, cabendo ainda recurso às instâncias superiores. A Justiça Federal
também avaliou que é incontroverso, ou seja, indiscutível, o fato de que a morte de Dona Marlene se deu em razão da falta de oxigênio na unidade de saúde pública em que estava internada, além de também reconhecer a omissão do governo para solucionar a crise, já que tinha o dever de agir para evitar o colapso no sistema de saúde quanto à falta de oxigênio e não o fez. E que a omissão específica do Estado causou a morte da paciente de maneira tão sofrida e cruel. Na ação foram condenados a indenizarem a família, o governo do Amazonas, o governo federal e a prefeitura de Manaus. Todos terão que pagar R$200 mil, totalizando R$600 mil. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E todos nós lembramos aqui do pesadelo, do caos, da covardia que o Amazonas, que todos nós passamos em janeiro de 2021. Nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, faltou oxigênio em toda a rede de saúde do estado do Amazonas. Dezenas de pessoas que estavam internadas morreram asfixiadas. Gente, imagina morrer sem ar. Essas pessoas foram praticamente sentenciadas à morte. Uma morte em agonia, simplesmente porque o governo Wilson Lima não providenciou, não procurou meios para abastecer as unidades, mesmo tendo sido avisado que faltaria oxigênio, uma verdadeira covardia, foi uma desumanidade. Karime, esse absurdo foi inclusive revelado na CPI da pandemia lá do Senado Federal. E com essa decisão da Justiça Federal, agora fica comprovado que a ausência do oxigênio foi o que causou a morte da paciente. E segundo a decisão, era de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal providenciarem o correto e suficiente abastecimento de oxigênio medicinal em suas unidades de saúde pública. É um escândalo, sem dúvida, um escândalo que matou dezenas de pessoas e destruiu inúmeras famílias de uma forma covarde, não por ser esquecido, não pode, né, ser esquecido, e a justiça tem que realmente ser feita para outras famílias também. Mix. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 8 minutos, vamos falar sobre Zona Franca de Manaus. Isso porque o assunto ainda não acabou e segue na Justiça os pedidos para manter as vantagens do modelo econômico e excluir a Zona Franca de Manaus das medidas do governo federal de redução de IPI. Agora, a Procuradoria-Geral da República acatou a ação proposta pela bancada do Amazonas contra o decreto que ameaça a Zona Franca. E sobre o assunto, vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos. Muito obrigada por nos atender hoje aqui no programa 18 horas. E boa noite, né? Com certeza o senhor comemorou mais essa vitória, só que o assunto ainda não terminou. Qual o trâmite a partir de agora? Boa noite, deputado. Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. É um momento importante da tramitação do projeto, é uma vitória importante, mas ainda é uma batalha. A guerra segue em curso. O que aconteceu? Quando nós ajuizamos a ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes deferiu a liminar e a Advocacia Geral da União, que é a representação do governo federal, ajuizou um agravo do instrumento, que é um recurso para que o ministro revogasse a sua decisão liminar. O argumento da Advocacia Geral da União, na verdade, os argumentos eram 3 argumentos principais. O primeiro é que eles, desrespeitosamente, acusavam a Zona Franca de ser um paraíso fiscal. O segundo é que eles diziam que não conseguiam identificar qual eram os produtos que estavam submetidos ao PPB, ao processo produtivo básico. E o terceiro é que eles não conseguiam relacionar os PPBs, os processos produtivos básicos, com as NCMs, que é o código que cada produto submetido a PPB tem quando da emissão da nota fiscal. Nós apresentamos contra-razões dizendo, primeiro, que o Amazonas não é um paraíso fiscal, o Amazonas é um paraíso com fisco. Tanto que no ano passado, o Amazonas pagou de tributos federais quase 14 bilhões de reais e recebeu de tributos federais, de recursos federais, pouco mais de 5 bilhões. Portanto, na conta nossa com a União ainda nos deve 9 bilhões de reais por ano. Nós arrecadamos mais do que recebemos. Segundo, nós argumentamos que quem emite o PPB
é o próprio Ministério da Economia, o próprio governo federal. Portanto, o governo federal não pode dizer que não conhece um ato que é ele que pratica, até porque o governo federal mantém um portal que é o portal do PPB. E quem emite a NCM, que é o código para cada produto, é a Receita Federal, também um órgão do governo federal. E aí hoje nós tivemos a boa notícia de que o Procurador-Geral da República, o Procurador Aras, ele manifestou nos autos dizendo que nós temos razão, que o governo federal não tem razão e que, portanto, a liminar deve ser mantida. Ok, deputado, o senhor falou aí, inclusive, em paraíso fiscal e tantos outros absurdos aí com relação à Zona Franca na visão do governo federal. Isso é o quê? É ignorância mesmo no processo ou é má fé? Eu acho que, primeiro, você tem um preconceito muito grande por parte do ministro Paulo Guedes. Esse preconceito do ministro Paulo Guedes com o modelo Zona Franca, ele contamina o presidente, que não conhece nada de Zona Franca, que não entende como o sistema funciona e que fez todas as promessas em defesa da Zona Franca quando em campanha e que agora não executa essas promessas. E vejam só, eu não estou aqui fazendo uma pregação eleitoral. O que eu estou dizendo é que você pode gostar ou não gostar do presidente Bolsonaro. Agora, em relação à Zona Franca, os atos deles são muito prejudiciais aos nossos interesses. Aí eu ouço, Alan, gente dizendo assim, mas tá aí, ó, tanto que não perdeu nenhum emprego até aqui. Não perdeu nenhum emprego porque nós conseguimos eliminar. Se a liminar já tivesse caído, nós já tínhamos indústria se preparando para ir embora. Em médio prazo ia acontecer. Exatamente. Então, não perdeu porque nós temos a liminar. Exato. E estar pendurado numa liminar é ruim, porque gera insegurança jurídica. Nós temos muita convicção de que a liminar vai ser confirmada. Todos os julgados do Supremo nos últimos tempos em relação à Zona Franca nos foram favoráveis. No entanto, você imagina um gerente de uma multinacional lá nos Estados Unidos vendo o negócio dele pendurado numa liminar. Então, o correto nessa história era o presidente revogar a parte do decreto que impacta a Zona Franca. Só a parte que impacta a Zona Franca, sem revogar as outras partes. Tipo simples é assim, né, deputado? A gente não teve um prejuízo visto agora, grandes demissões, mas também a gente não está vendo grandes investimentos. E, deputado, eu acho sempre muito interessante, muito relevante a gente explicar aqui para todos, para quem nos escuta, a importância do modelo para o Estado, porque não termina nos muros das fábricas da Zona Franca. A gente sabe que esse modelo é fundamental para a Universidade do Amazonas, para os municípios do Estado. Explica um pouco mais para a gente, para que acho que é uma questão até didática, para que a gente saiba decor essa lição. Olha, essa questão ela é relevantíssima que você aborda, porque às vezes a gente fala a Zona Franca, aí o cidadão diz, olha, mas eu não trabalho no Polo Industrial de Manaus. E aí eu sempre procuro explicar algumas coisas relevantíssimas em relação à Zona Franca. A primeira é que o Estado do Amazonas, do orçamento do Estado do Amazonas, que é de 26 bilhões, eu não sei a conta exata, mas eu imagino que hoje por volta de 15 bilhões é de receita de ICMS. O ICMS que a gente arrecada, ele é quase que 100% direto ou indiretamente relacionado ao Polo Industrial de Manaus. Esse recurso é o recurso que paga a escola pública, que paga o hospital público, que paga a segurança pública, que paga o salário do servidor público. E desse recurso, 25% por determinação constitucional é repassado para os municípios. Os nossos municípios do interior do estado, que o cidadão diz, olha, a Zona Franca é de Manaus, o que é que eu tenho com isso se eu moro aqui em Lábrea, se eu moro aqui em Pixuna, se eu moro aqui em Atalaia do Norte? Tem a ver. Os municípios amazonenses não têm economia, não têm receita própria, não recolhe ISS, não recolhe IPTU. Eles vivem de duas fontes. Eles vivem do repasse de 25% do ICMS e do fundo de participação dos municípios. O decreto do IPI atinge os municípios amazonenses nas duas pontas. Atinge porque, se tiver retração da atividade econômica no Polo Industrial de Manaus, a queda na receita de ICMS,
e, portanto, a queda no repasse de 25%. E na outra ponta, o decreto do IPI, ele renuncia 23 bilhões de reais de IPI. Desses 23 bilhões de reais, 40% compõe o fundo de participação dos municípios. Então, ele atinge quem trabalha no polo, ele atinge o terceirizado, ele atinge quem tem um filho numa escola pública, ele atinge quem precisa de um hospital público, ele atinge a UEA, que é toda financiada pelo Polo Industrial de Manaus, e ele atinge todo mundo na medida em que a Zona Franca de Manaus gerou ano passado 160 bilhões de reais, 40% aproximadamente disso fica no Amazonas. Esse é o recurso da riqueza que circula no Estado, que paga o anúncio no rádio, que paga a consulta no médico, que paga o plano de saúde. E ainda estamos falando de 500 mil pessoas que têm plano de saúde porque são funcionários ou dependentes do Polo Industrial de Manaus. E sem o polo, estariam no SUS, aumentando as filas que já são dramáticas. E, deputado, isso a gente pode também lembrar da questão ambiental da floresta em pé, também, né? Exato. Boa. Exatamente. Né? Eu estava até agora aqui num debate sobre reforma tributária e um deputado do Pará disse: eu moro no Pará não tem Zona Franca, porque em compensação vocês exploram minério, vocês devastaram quase tudo, e nós, se alguém tiver um pedaço de terra em São Paulo, ele pode produzir em 80% tem que preservar 20%. Se esse pedaço de terra for no Amazonas, ele pode produzir em 20% e tem que preservar 80%. Então nós temos regras ambientais muito mais rígidas do que os outros estados da federação e temos tido todo o cuidado de usar a Zona Franca como instrumento de proteção da floresta. Quando você tem uma riqueza gerada pela indústria, você diminui a pressão para atividade extrativista, para atividade agropecuária, que são muito mais agressivas do ponto de vista ambiental. Ok, deputado, olha só, para finalizar a nossa entrevista, a gente fala muito e mensura muito o risco Brasil. Fazendo um paralelo, eu gostaria de perguntar para o senhor a questão do risco modelo Zona Franca de Manaus hoje. Olha lá, eu acho que a gente tem, isso eu digo desde o início, também não é um discurso eleitoral, a gente tem um governo hostil ao modelo Zona Franca de Manaus. Então, o risco pode ser maior ou menor, dependendo do que acontecer no resultado eleitoral a partir de outubro. Hoje, nós temos uma liminar do Supremo Tribunal Federal com uma tendência de confirmação da liminar quando for a plenário. Por que eu digo tendência de confirmação da liminar? Porque nos últimos julgados, todos do Supremo Tribunal Federal, o plenário formou maioria a favor da Zona Franca de Manaus. Então, vamos dizer que é um risco controlado nesse momento. Ok, muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado, eu agradeço o compromisso de vocês com a Zona Franca de Manaus, que se traduz em compromisso com os empregos dos amazonenses, com as escolas, com os hospitais, com a UEA, e quero reafirmar aqui a minha luta intransigente em defesa da nossa gente e dos interesses da economia e do povo do Amazonas. Obrigado, boa noite. Muitíssimo obrigada, boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, escuta essa situação, Carlão. Durante o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, o empresário amazonense Jaime Benchimol, que é diretor do Grupo Bemol, só isso, né? Uma pessoa importantíssima para o estado do Amazonas, ele deixou o governador Wilson Lima em uma tremenda saia justa. No evento, o empresário criticou a alíquota de ICMS sobre o óleo diesel no estado do Amazonas, que é, prestem bem atenção, a maior do país. Karine, Jaime Benchimol, inclusive, lembrou que a alíquota no estado é de 18% e classificou a decisão do governador Wilson Lima como uma perversidade para o homem do interior. E o repórter Hector Silva acompanhou tudo e traz os detalhes sobre esse episódio. Acompanhe agora a reportagem.
Durante a abertura do Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, um evento feito para discutir a criação de um plano estratégico para alavancar e diversificar a economia no estado, o empresário Jaime Benchimol disse para o governador do Amazonas, Wilson Lima, que a alíquota cobrada sobre o óleo diesel é uma perversidade com o homem do interior. De acordo com o empresário, que é um dos maiores especialistas na economia da Amazônia, não faz sentido o Amazonas ter as alíquotas mais elevadas do país para óleo diesel, sendo o estado mais continental do Brasil e com as maiores distâncias. Não faz sentido. 18% é a alíquota mais alta de diesel no Brasil, no estado mais continental do Brasil, de maiores distâncias. Chega a ser uma perversidade com relação ao homem do interior, uma tributação tão elevada como essa. Benchimol fez questão de destacar que, como empresário, não tem nenhum interesse na área de óleo diesel e que falava apenas como amazonense. O empresário criticou ainda os impostos sobre comunicação no estado. Vou dar alguns exemplos práticos daquilo que nós fazemos, que é diferente daquilo que nós queremos. Primeiro, o que pode diminuir a distância econômica? Comunicação, transporte, fretes e etc. Isso nos aproxima. Infraestrutura. Então, comunicação. Nós queremos ter a comunicação mais fluida possível com o resto do mundo, para nos aproximarmos. Mas nós estamos tributando a comunicação aqui no Amazonas a uma taxa de 43%. 43%. A alíquota é 30%, mas 30% sobre 70% de serviços. Então, 30 dividido por 70 dá quase 43, 42, uma fração de 5. 43% no imposto sobre comunicações. Nós estamos tributando. E nós precisamos rever isso daqui. Não faz sentido, se nós queremos nos aproximar do mundo, ter uma tributação tão elevada. Isso não depende do governo federal, depende da nossa vontade. A mesma coisa com relação aos fretes, com relação ao diesel, ou seja, se o nosso problema é encurtar a distância, se nós somos um estado continental, temos a obrigação de buscar o encurtamento dessas distâncias, de focar efetivamente onde faz diferença. Então não faz sentido termos as tarifas, as alíquotas mais elevadas do Brasil, por exemplo, para óleo diesel. Com o reajuste feito pela Petrobras na semana passada, o preço do óleo diesel nos postos de combustíveis do Amazonas ficou mais caro que a gasolina. Em postos de Manaus, está sendo vendido a R$ 8,10 o tipo A e R$ 8,49 tipo S10, enquanto que o litro da gasolina está sendo praticado na média de R$ 7,95. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Seguimos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa falando sobre eleições 2022, isso porque o PT lançou oficialmente o plano de governo. Conta pra gente os detalhes desse lançamento, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, nossos amigos ouvintes do programa 18 Horas. Foi um dia especial, foi um dia importante para o PT, para a aliança que forma aí o PP, o PV, o Rede, o PCdoB, o PSD, o PSOL e o Solidariedade, que são os partidos que formam a aliança de esquerda e de centro-esquerda aí que compõe o apoio ao ex-presidente Lula. Karine, trata-se do lançamento oficial das diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil nos anos 2023 a 2026. Esse é o nome do programa. O ex-presidente Lula fez uma apresentação, junto com sua equipe, que apresentaram alguns pontos que a gente vai elencar aqui, alguns principais. O primeiro deles que ele vai discutir amplamente uma nova lei trabalhista, Karine. Ou seja, foi retirado aquele termo, aqueles dois termos, foram retirados, a questão da revogação ou a revisão da reforma trabalhista. Esses dois termos aí foram rechaçados. Então, o que foi incluído? A discussão ampla de uma nova lei trabalhista, Karine. Então, isso daí foi uma suavizada que ele fez para tentar contemplar o pessoal da esquerda e também o mercado, o público, o setor da direita, que estava muito preocupado com essa questão que, como a gente já falou,
A reforma trabalhista, o empresário, ele quer mais reformas trabalhistas. Ele não está contente só com o que foi aprovado. Ele precisa de mais ampliações nas leis, mais flexibilizações. Então, não é tempo, segundo na opinião dos empresários, de revogar ou de revisar o que já está aí. Então, o ex-presidente Lula aí precisou fazer essa mudança. Agora, com relação à valorização dos sindicatos, ele falou também em valorizar os sindicatos, porém, sem o retorno do imposto obrigatório, sem o retorno das contribuições sindicais obrigatórias. Aquele imposto, que a gente, naquele tempo a gente tirava um dia do nosso trabalho por ano para pagar o sindicato. Isso aconteceu durante muitos anos. Nesse governo, no governo do ex-presidente Lula, caso ele seja eleito, ele já garantiu nesse plano que esse imposto não irá voltar, mas ele também planeja uma valorização dos sindicatos. Ele falou também sobre temas como a Amazônia, ações de combate ao desmatamento, e também falou sobre a Petrobras, falou sobre a valorização dessa companhia para o Brasil e para os brasileiros. Também colocou prioridades na área econômica, principalmente como o combate à fome, ou a combate às desigualdades sociais e a recuperação da economia. E principalmente o combate à inflação, que é um tema que está em voga. A inflação está corroendo as famílias nesse momento. Agora, Karine, teve pontos, né, de polêmica nesse evento durante o lançamento desse plano de governo. Um deles foi que um homem invadiu o palco lá, a área de discussões. Um homem identificado, pertencente a grupos bolsonaristas, gritou palavras de ordem lá da direita, da extrema-direita, e acabou sendo retirado aí pelos seguranças, mas isso chamou a atenção, acabou interrompendo o evento. Outro ponto, o vereador Eduardo Suplicy, o vereador de São Paulo, muito historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy, ele entrou lá, ele invadiu também, ele fez uma intervenção lá durante as discussões, durante a fala de Lula, e apresentou um documento dele, dizendo que o documento, o programa de renda básica, que é um programa de autoria dele, não foi contemplado no programa de governo de Lula. Então ele mostrou que essa questão da renda básica e cidadania não faz parte do programa do ex-presidente Lula, o programa do PT. Chamou atenção para isso, foi aplaudido, foi vaiado, mas também foi acolhido pelas lideranças do PT. Foi retirado ali rapidamente, mas ele deixou o recado dele, acabou causando um certo constrangimento durante esse evento aí da apresentação do plano de governo. Resumindo, Karine, o plano de governo do PT, esse agora das eleições, está pautado em questões sociais, mas muito alinhado ao mercado. E é um posicionamento que gerou controvérsias e também questionamentos, inclusive dentro da base do PT. Agora, o segundo assunto, entrando na questão política agora, falando ainda de eleições, Karine, a senadora Simone Tebet anunciou hoje que ela, no possível segundo turno, ela vai apoiar o ex-presidente Lula. Agora, outro ponto que também inclui nessa história, inclui o nome dela, os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão apoiando a chapa, como vice na chapa da candidatura de Bolsonaro, a deputada federal Tereza Cristina, que é a ex-ministra da Agricultura. Ela, que é mulher, ela fez um bom trabalho aí gerindo o agronegócio brasileiro, ela está sendo cotadíssima para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro. E agora ela tem o apoio dos filhos, de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, por essas questões aí. Agora, onde entra Simone Tebet, Karine? A questão é o jogo político. Tereza Cristina é do estado de Mato Grosso do Sul. Se ela aceitar ser vice na chapa de Bolsonaro, abre caminho para Simone Tebet possivelmente recuar da sua proposta, do seu projeto de campanha, de pré-campanha à presidência da República, e voltar a disputar a reeleição ao Senado Federal. Ou seja, ela está à espera dessa formação, dessa composição, para tomar decisão se continua ou não pré-candidata à presidência da República, já que ela está tendo uma resistência muito grande dentro do MDB e dentro do PSDB, dois partidos que estão divididos entre a ala bolsonarista e a ala do ex-presidente Lula. E aí, dentro dessa questão, onde fica Braga Neto, Karine, que era outro candidato aí a vice na chapa. Braga Neto já estão estudando aí uma saída honrosa para ele,
querendo dar para ele uma embaixada ou também ele retornar, né, a posição de líder da pasta do Ministério da Defesa. Ou seja, tudo conjugando, as apostas aí sendo feito o jogo político se movimentando com bastante força essa semana. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, seguindo aí a crise, né, na Petrobras, essa questão aí dos combustíveis, tem partido que está, inclusive, coletando assinaturas para instalar CPI da Petrobras. Em ano de eleição, isso é possível? Carlão, tudo é possível, né? Ainda mais aqui em Brasília, ainda mais no jogo político que está acontecendo, o jogo pesado que está acontecendo aqui em Brasília, Carlão. A gente falou aqui no 18 Horas e durante aquela reunião de segunda-feira com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, a possibilidade da CPI da Petrobras havia sido afastada, tinha sido rechaçada pelo próprio presidente. Só que aí veio quem? O pessoal do Centrão e apresentou essa proposta. É um pedido de instalação de CPI assinado pelo líder do PL, o partido do presidente Bolsonaro, o deputado Altineu Cortes, e também subscrito por outros 15 deputados federais, todos da ala bolsonarista. O que eles querem? Eles querem identificar, por meio dessa CPI, irregularidades no processo de definição dos preços dos combustíveis. Ao mesmo tempo, querem investigar possíveis irregularidades cometidas pelos presidentes da Petrobras e também pelo Conselho Administrativo, que, segundo eles, na opinião desses parlamentares, tanto o presidente quanto o Conselho Administrativo estariam locupletando em cima do reajuste dos combustíveis, tirando vantagens desses reajustes. Tudo isso depende de uma investigação que é a proposta dessa CPI. No momento, Carlão, existem pelo menos, segundo a assessoria do deputado Altineu Cortes, 65 parlamentares já assinaram o pedido de CPI, 65, mas são necessários aí 171 assinaturas. A gente conversou com o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele falou com relação ao PT, né, que é inclusive a presidente do PT, presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, ela já falou hoje que vai orientar todos os parlamentares petistas a não assinarem esse requerimento de CPI. Inclusive o deputado José Ricardo, ele falou conosco, ele disse o seguinte, que ele apoia a investigação, o que não apoia a forma como está sendo feita, inclusive, a privatização da Petrobras. Vamos ouvir o que disse o deputado federal José Ricardo. Olha, eu acho muito difícil realmente a base toda do Bolsonaro querer fazer uma CPI. Duvido que o Bolsonaro queira fazer isso, porque na verdade tá uma brincadeira, né? A Petrobras faz o que bem entende. É porque aumentou aí a participação societária, privada, e lógico que eles têm influência para tomar decisão, e a decisão é essa, de manter preços internacionais, fazer importações, praticar preço de acordo com a conveniência, que traz melhor lucro para a empresa, portanto os sócios, acionistas estão ganhando muito, estão falando de bilhões aí, e um lucro altíssimo. E aí o governo faz de conta que está questionando, diz que vai trocar presidente, mas ele não tem coragem de mudar a política da Petrobras. Não precisa nem de uma CPI, todo mundo fala, qualquer um está falando, funcionário da Petrobras, os trabalhadores estão denunciando, todo economista sabe que é simples, é só mudar a definição da política de preço, desatrelar de preço internacional. Você está ouvindo 18 Horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, a respeito de toda essa problemática da crise dos combustíveis. Cadu, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. Tchau. Boa noite. Agora são 6 horas e 34 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 Horas. Confere aí, daqui a pouquinho no 18 Horas, passageiros do transporte coletivo tentam resolver os problemas no novo sistema de bilhetagem no ônibus em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. Mix. Agora, quando são 6h35, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça e também já a madrugada de quarta. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 80%. Mix. Olha aí, a Secretaria Municipal de Saúde começou a aplicar nesta terça-feira a 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para o público de 40 anos ou mais. Atenção, reforço é recomendado pelo Ministério da Saúde e vale também para os trabalhadores de saúde de qualquer idade, Karine. Exatamente, mas atenção, tá? Para o prazo entre as doses. A vacina deve ser tomada por todos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses, ok? De acordo com o Sistema Municipal de Vacinação, 332.790 pessoas já podem receber a nova dose de reforço aqui em Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a partir de hoje o 2º reforço à 4ª dose da vacina à Covid-19 para o público de 40 anos ou mais. A vacina deve ser tomada por todos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses. O avanço na campanha segue a orientação do Ministério da Saúde, escrita em uma nota técnica divulgada na última segunda-feira. A 4ª dose está disponível nos pontos de vacinação da Sensa e para ter acesso ao imunizante, o usuário deve apresentar o documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. De acordo com o Sistema Municipal de Vacinação, 332.790 pessoas já podem receber a nova dose de reforço aqui em Manaus. A chefe de divisão de imunização da Sensa, Isabel Hernandes, informa que mesmo as pessoas vacinadas com a vacina da marca Janssen devem seguir a partir de agora o esquema de reforço adotado para os outros imunizantes. Quem recebeu a 2ª dose, que neste caso corresponde à 1ª dose de reforço e tem mais 40 anos, também deve procurar os pontos de vacinação para receber a 3ª dose no intervalo mínimo de 4 meses. Depois disso, respeitando o mesmo intervalo, as pessoas vacinadas com 3ª dose que estejam na faixa etária autorizada devem tomar a 4ª dose. Começamos hoje a aplicar o 2º reforço, que seria a 4ª dose para todas as pessoas com 40 anos e mais e que já tem 4 meses de intervalo do 1º reforço. Essas pessoas já estão aptas, podem procurar os nossos postos de vacinação para receber o 2º reforço. Elas precisam levar o cartão de vacina, o documento de identificação e o CPF. Aí procura as nossas unidades conforme o horário disponível para ela, lembrando que temos unidades que fazem vacina até às 20 horas. Os imunizantes utilizados para as doses de reforço, independente dos quais foram utilizados no esquema inicial, podem ser da marca Pfizer, AstraZeneca e da própria Janssen. A vacina Coronavac não é recomendada como reforço e é utilizada apenas em situações especiais. Ao longo desta semana, são 55 postos de vacinação que estão sendo ofertados contra a Covid-19 só em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, então só lembrando, hein? Atenção, as informações como os endereços e horários de vacinação estão no site da Secretaria de Saúde, que é sensa.manaus.am.gov.br. As informações vacinação, sensa.manaus.am.gov.br. Tudo que você precisar saber tá lá. 18 horas. Agora 6 horas e 39 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local, conversando com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, segue aquela novela dos passageiros em relação à bilhetagem eletrônica, né? Os passageiros do transporte coletivo aqui em Manaus, eles ainda enfrentam filas enormes. Eles foram lá para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado hoje de manhã, justamente para tentar resolver toda essa situação. Os vereadores Amon Mandel e o Rodrigo Guedes cobraram hoje na Câmara essa descentralização do serviço, de todo esse sistema. Explica melhor para a gente essa situação, Artemisa. Boa noite.
Na verdade, os usuários estão vivendo essa situação, né? Como você disse, Karime, desde sexta-feira. Já explico para você esse pedido dos vereadores em relação à descentralização. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Imagina a loucura desde sexta-feira, né, em relação à atualização do sistema de bilhetagem que complicou aí a situação de milhares de usuários do transporte coletivo. Porque não foi feita essa atualização de forma gradual, né? Muito pelo contrário, foi feito de uma vez só e foi disponibilizado somente um local, no Sinetran, como você citou. Então o usuário encontrou o quê? Encontrou fila, né? Muitos usuários perderam aula, outros tiveram que faltar ao emprego, e isso continua ocorrendo lá, porque milhares estão sendo atendidos num único local. Na Câmara Municipal de Manaus, Karime, Carlão e ouvintes, teve discussão hoje de manhã. O vereador Rosinaldo Bual, do partido PMN, ele que é presidente da Comissão de Transportes da Câmara, afirmou que os usuários não estão tendo prejuízos. Aí os vereadores de oposição foram contra essa afirmação. Inclusive, ontem, segunda, o vereador Amor Mandel, do Cidadania, foi à sede do Sinetran e ele não foi atendido pela equipe do órgão. Eu conversei com o vereador esta tarde, ele encaminhou já uma indicação ao IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, também um ofício à Prefeitura, na verdade uma indicação à Prefeitura e um ofício ao Sinetran para a descentralização, ou seja, que os usuários possam ser atendidos em outros pontos da capital amazonense. Vamos ouvi-lo. Tem 5 terminais com passageiros na cidade de Manaus, onde o Sinetran já tem uma presença, já tem funcionários assim por diante. A indicação é que eles simplesmente utilizem a estrutura desses terminais sem forçar as pessoas a virem, por exemplo, da Zona Norte, da Zona Leste, diretamente à sede do Sinetran, num universo de centenas de milhares de pessoas que usam o transporte coletivo, para uma sede que tem apenas 2 fileiras de cadeiras. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Amor Mandel. Eu também conversei com o vereador Rodrigo Guedes. Ele tem acompanhado essa situação desde a última sexta-feira e tem ido ao Sinetran todos os dias. Segundo ele, né, o sistema de passagens está debitando então os cartões dos usuários, ou seja, sem o uso, né, eles estão perdendo os créditos no cartão. Esse é apenas um dos prejuízos. Vamos acompanhar a fala, então, do vereador. Ou seja, são inúmeros pontos que o cidadão está sendo prejudicado. Muito mais do que imoral, está sendo realmente cometido uma ilegalidade e também algo criminoso, porque o cidadão vai passar a sua carteira no novo validador e suas passagens estão sumindo e eles estão perdendo os créditos ali de às vezes 100, 200, 300 reais que tinham nas suas carteiras. Então a Câmara está sendo omissa e a Prefeitura Municipal de Manaus é cúmplice disso, porque está deixando que isso aconteça contra o cidadão, contra o usuário do transporte coletivo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. Enquanto isso, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis do Avante, tem lamentado aí a obra, né, que não foi realizada, a obra do Puxadinho da Câmara Municipal de Manaus, no valor de 32 milhões de reais, que essa obra foi barrada, né, pela Justiça, mas ele ainda não desistiu. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, também do mesmo partido, do partido Avante, falou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que ele vai precisar de ajuda divina para a escolha do vice, né, para a indicação do vice, então, do governador Wilson Lima. Faltando aí um mês, né, para o prazo, para o início das convenções partidárias. Já pensou, né, se esses dois se unissem nessa situação do transporte coletivo? Mas, por enquanto, eles não se manifestaram. Enfim.
Karime e Carlão. Artemisa, vamos voltar a falar agora sobre a decisão judicial que condenou os governos federal, estadual e municipal a pagar a indenização para a família de uma mulher que morreu na crise de oxigênio no estado do Amazonas em janeiro de 2021. Como isso repercutiu no meio político, hein, Arte? Essa decisão pode agravar ainda mais a situação do governador Wilson Lima, que é réu, né, no Superior Tribunal de Justiça, acusado, inclusive, aí de ser chefe de uma organização criminosa. Afeta a Artemisa? Pois é, Carlão, como nós vimos na reportagem da jornalista Rodinei Araújo, pode afetar sim. Inclusive, o governador será ouvido no dia 1º de julho, né, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. E quem comentou esse assunto foi o deputado estadual do Republicanos, Dermilson Chagas. Vamos acompanhar. Ela reconhece que houve falta de planejamento, que houve um descaso, que não tiveram a atenção necessária na área da saúde com um item fundamental naquele momento, que era o oxigênio. Isso complica mais ainda a vida do governador, que tem um processo no STJ no qual ele compra ventiladores em lugar de respiradores. Isso vem contra a luta dele, a persistência dele em entrar com ações para que ele saia do processo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas, e para o cientista político Breno Rodrigo Leite, essa situação é um prato cheio para a oposição do governador Wilson Lima. Vamos ouvi-lo. Isso pode ser trabalhado pelas forças de oposição. O Wilson Lima foi omisso, ele foi condenado, botar essa coisa para circular aí, para desgastar a imagem política dele, né? Mas isso aí tem que ser um trabalho feito pela oposição. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o cientista político Breno Rodrigo Leite. Bom, nos bastidores se comenta que é quase impossível um réu se reeleger, ainda mais com as histórias tão recentes da pandemia. Assumir um governo com ou sem experiência, no caso, o Wilson Lima assumiu, né, o governo do estado do Amazonas sem experiência, jovem ou mais velho, saudável ou doente, todas essas situações já ocorreram. Agora, um réu com grandes chances de ser preso por crimes considerados pela sociedade praticamente imperdoáveis é bem mais difícil. Karime e Carlão. Com certeza. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. 6 horas 47 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura. Isso mesmo. Para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima mais quente pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 49% e 90%. Olha, a 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, foi comemorada em Manaus neste domingo. Mais de 20 mil pessoas se reuniram para celebrar a diversidade sexual em Manaus e pedir mais segurança para o grupo. O repórter Hector Silva traz mais detalhes. Depois de 2 anos sem eventos por conta da pandemia, a Parada do Orgulho LGBTQIAP+, voltou para Manaus. Em sua 22ª edição, o tema do evento foi Diversidade e Orgulho, que, segundo a apresentadora Brenda Lasmac, é uma forma de pedir por igualdade social. Todos os anos é uma cor diferente. Como você sabe, né? Nós levantamos as cores do arco-íris. É a 22ª Parada do Orgulho LGBT. 2 anos sem parada. 2 anos nós estamos com a sede de vir pra cá e gritar pelos nossos direitos, gritar para mostrar para todo mundo que nós temos igualdades sociais e que, com certeza, nós estamos aqui, gente, para mostrar um lado bonito. Mais de 20 mil pessoas compareceram ao evento, que contou com desfiles, danças e muita música.
Para a presidente e ativista da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, Bruna Laclose, a realização do evento traz um sentimento de vitória. Após 2 anos de muita tristeza, sofrimento, dor e luto, nós retornamos às ruas. A 22ª Parada do Orgulho LGBT aconteceu neste domingo, dia 19, com o sentimento de vitória, de dever cumprido, de alegria e festejar nosso orgulho em grande estilo, graças ao todo um corpo que compareceu, o público, e o poder público estadual e municipal, que colaborou para o grande sucesso do nosso evento. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje, terça-feira. O dólar fechou em queda de 0,63%, cotado a R$ 5,15. O euro também fechou em baixa de 0,46%, cotado a R$ 5,42. Já o Bitcoin fechou em alta de mais de 2,44% aos R$ 107.846. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,17% e encerrou novamente abaixo dos 100 mil pontos, aos 99.684 pontos. E realmente não está fácil para ninguém, né, Carlão? Escuta essa. A inadimplência dos brasileiros bate recorde e atinge mais de 66 milhões de pessoas. Karime, o levantamento é do Serasa e aponta que a inadimplência bateu novo recorde no país. Em abril, 66.132.670 pessoas brasileiros estavam com o nome vermelho. O maior número da série histórica da Serasa Experian, iniciada em 2016. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros, Karime e ouvintes, se tornaram inadimplentes. Exatamente. E os maiores vilões, para variar, são os bancos e os cartões de crédito, com 28,1% dos débitos, enquanto que as contas básicas, como água, luz e gás, representam 22,9%. Eu conversei com o economista Marcos Evangelista, que deu dicas aí de como podemos começar a nos livrar de algumas dívidas. Vamos acompanhar. A cada mês, o número de famílias endividadas aumenta. Hoje, nós temos mais de 60% das famílias endividadas. O que acontece? Se formos depurar esses indicadores, nós vamos encontrar os 2 principais motivos: os próprios bancos e, principalmente, o uso indevido do cartão de crédito. Veja, você que está nos ouvindo, encontra-se dentro desse indicador. A principal dica que eu dou para você é o seguinte: limite do cartão de crédito não faz parte do seu salário. É uma coisa totalmente distinta que as operadoras querem de fato que você utilize. Por que isso? Porque se você utilizar, chega a fatura e você paga apenas o mínimo, nós estamos falando de juros que chegam a 1.200% ao ano. Realmente é algo impagável. Portanto, se você tem na sua carteira limites de cartões de crédito muito acima da sua capacidade de pagamento, simplesmente tire isso daí da sua carteira ou ligue para a sua financeira diminuindo o valor do limite. Por quê? Porque é um indutor muito forte para você se endividar. Outro detalhe: se você recebe todo dia 30 e você tem cartão vencendo dia 25, já liga agora mesmo e pede uma alteração da data de vencimento, porque senão todo mês você vai ficar pagando atraso, pagando dias de atraso, e isso também custa caro. E para fechar, você tem que entender que, uma vez endividado com as financeiras de cartão de crédito, o melhor é você simplesmente deixar de utilizar o dinheiro de plástico e partir para uma negociação. Não deixe essa dívida acumular, porque os juros sobem de maneira
muito rápida e você vai ficar numa situação complicada se você deixar essa dívida sem controle. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, escuta esse dado aí alarmante, hein? O Amazonas é um dos estados com o mais alto índice de morte materna no Brasil. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, só no ano passado foram registradas 113 mortes maternas nas maternidades públicas do estado, Karine. Pois é, e o assunto é tão grave, Carlão, que para investigar as denúncias de violência obstétrica, os Ministérios Público Federal do Estado e de Contas, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, assinaram juntos 2 recomendações para o governo do Amazonas e para a Secretaria de Saúde do Estado para que tomem providências em relação aos altos índices de violência registradas nas maternidades do Estado do Amazonas. Olha, nos últimos 2 anos, a Defensoria Pública recebeu 60 denúncias de violência obstétrica e catalogou outras 239 denúncias nas ouvidorias das maternidades, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em 2021, 113 mortes maternas foram registradas no Amazonas, 70 delas em Manaus, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. De acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de 40% a 50% das causas desses óbitos poderiam ter sido evitados. Diante disso, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, expediram uma recomendação para o governo do Amazonas, que apresente no prazo máximo de 60 dias um plano de estruturação das ouvidorias nas maternidades aqui de Manaus, assim como um plano de atuação da comissão responsável por realizar essas apurações. Na recomendação, solicita-se que o secretário de Estado de Saúde adote providências para implementar um partograma em todas as maternidades. O partograma é uma espécie de representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar a evolução, documentar, diagnosticar as alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios, ajudando a evitar intervenções desnecessárias, como explica a defensora pública do Estado, Suelen Paz, integrante do Comitê de Combate à Violência Obstétrica. Na melhoria da assistência ao parto e no enfrentamento da violência obstétrica em Manaus. E também para se evitar desfechos fatais, que são evitáveis na maioria das vezes. E disso surgiu a recomendação conjunta, que tem como foco sugerir ao Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde que adote algumas providências no sentido de estruturar um planejamento de capacitação e atualização permanente de todos os profissionais de saúde que atuam no parto. A recomendação engloba também um pedido de estruturação das ouvidorias das maternidades e a instituição do partograma como um documento obrigatório para o trabalho de parto pelos profissionais de saúde e contempla ainda a questão contratual das empresas que prestam serviços de saúde nas maternidades, pois, é o que se sabe até o momento, não foi finalizado o processo licitatório. Na segunda recomendação, os Ministérios Públicos e a Defensoria apontam também irregularidades relacionadas ao IOGAN, Instituto de Ginecologia Obstétrica do Amazonas. O contrato para os serviços de obstetrícia, ginecologia e ultrassonografia encerrou em fevereiro deste ano. Também é apontada uma possível nomeação de cônjuge do sócio da empresa para o cargo de gerente das maternidades do Estado. De acordo com o documento, os MPs e a Defensoria receberam inúmeras denúncias de que o IOGAN estaria sem receber os valores da prestação dos serviços há pelo menos 4 meses, podendo resultar na paralisação das atividades dos funcionários nas maternidades geridas pelo governo do Amazonas. Por essas razões, os órgãos recomendam que o governo do estado abra um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada em serviços médicos. Conforme os 2 documentos, tanto o governo do estado quanto a Secretaria de Estado de Saúde têm um prazo de 15 dias contados do recebimento para apresentar resposta aos órgãos responsáveis pelas recomendações. O não acatamento das presentes recomendações pode ensejar na adoção de medidas judiciais cabíveis. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Vou dar uma atualização que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, ele adiou as audiências de 126 testemunhas e réus na Operação Sangria, entre eles o governador Wilson Lima, que estavam marcadas para o dia 28 de junho e 1º de julho agora deste ano. E a decisão do ministro, então, mantém a situação de Wilson Lima como réu, com prazo indeterminado. Ele que é acusado, entre outras coisas, de ser chefe de uma organização criminosa no estado do Amazonas. Mix. Agora 7 horas em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E mais uma vez, o governador do Amazonas, Wilson Lima, teve uma declaração contra o governo do estado. Desta vez, a declaração foi do empresário Jaime Benchimol, diretor do Grupo Bemol. No Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo governo do Amazonas, Benchimol disse que a alíquota de 18% cobrada pelo governo do Amazonas sobre o óleo diesel é a maior do país. E na presença do governador, destacou que a cobrança do governo é uma perversidade com o homem do interior. É óbvio que o diesel é o principal insumo utilizado no transporte de pessoas e cargas para o interior do Amazonas. O desenvolvimento do estado depende muito do preço do diesel e que a redução dos impostos sobre o diesel só depende do governo estadual. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.